3i Atlas tem todo tipo de surpresas. Um objeto atualmente acelerando em nossa direção que possui menos de 1% da massa que deveria. Cientistas realmente não sabem o porquê. Neste exato momento, o que está acontecendo agora é algo que eu, como físico teórico, nunca antecipei testemunhar fora das páginas da ficção científica. E não é daqui. Cientistas detectaram que apenas 2 dias atrás, em 21 de outubro, o telescópio espacial James Webb executou uma análise espectroscópica detalhada do 3i Atlas, enquanto ele acelera em direção ao seu encontro mais próximo com nosso Sol. Os resultados que retornaram não eram simplesmente incomuns ou difíceis de explicar. O que os dados estão nos mostrando é tão fundamentalmente perturbador que força uma mudança de paradigma em nosso pensamento. A questão não é mais se este objeto é artificial. A questão é o que ocorre quando uma inteligência artificial está operacional numa escala de tempo que faz toda a história humana parecer um piscar de olhos. A estrutura interna detectada dentro do 3i Atlas não é alarmante porque pode ser alienígena. É alarmante porque o design sugere algo muito mais profundo e solitário. Estamos vendo evidências de sistemas autônomos que viajaram através do vazio interestelar por talvez milhões de anos, executando antigas diretivas pré-programadas sem um piloto vivo, sem qualquer mente biológica para guiar seu caminho. Ainda mais perturbador, se essa hipótese estiver correta, as consequências vão muito além de um simples primeiro contato. Elas falam sobre o destino final de qualquer espécie que alcança as estrelas, incluindo nós mesmos. 3i Atlas quebrou toda a suposição que tínhamos sobre visitantes interestelares. Aqui está o que deveria te aterrorizar mais. Podemos estar à beira de nosso primeiro encontro com o que passei a chamar de navios fantasmas do cosmos. Máquinas lançadas há eras, ainda seguindo fielmente protocolos antigos muito depois que seus criadores desapareceram. Pense nisso. Antes de mergulharmos mais fundo na estrutura interna, que desafia a explicação natural, e o que sistemas autônomos operacionais por milhões de anos significam para o futuro da humanidade, se você quer ficar atualizado sobre o que pode ser nosso primeiro encontro com inteligência artificial que sobreviveu aos seus criadores, certifique-se de apertar o botão de inscrição e ativar as notificações. Porque o que o telescópio espacial James Webb detectou dentro do 3i Atlas está forçando uma mudança de paradigma em nosso pensamento sobre o que realmente estamos encontrando. E deixe um comentário nos dizendo: estamos testemunhando um navio fantasma de uma civilização morta? Vamos falar sobre a revelação que emergiu de um lugar onde nem estávamos procurando. Quando o JWST iniciou sua varredura espectrográfica no infravermelho próximo, o objetivo era direto: mapear a superfície do objeto. A equipe científica estava caçando as assinaturas familiares de silicatos e moléculas orgânicas, os blocos de construção químicos básicos que esperamos encontrar em visitantes interestelares. Mas os dados espectrais que recebemos eram um fantasma em nossa máquina. Não correspondiam a nenhuma substância natural conhecida em nossos extensos catálogos. Doutora Sarah Chen, no Instituto de Ciência do Telescópio Espacial, foi quem primeiro identificou o padrão impossível. As bandas de absorção infravermelha revelaram uma regularidade impressionante. Espaçamento geometricamente perfeito em intervalos de precisamente 127 metros, repetidos por todo o núcleo do objeto. Aqui está o problema. Isso não era uma aproximação. Não era uma faixa variando entre 125 e 130 metros. Era um intervalo matematicamente exato de 127 metros, estratificado com a precisão de uma planta baixa através de todo o volume escaneado. No mundo natural, tal regularidade em grande escala não existe. Embora formações cristalinas exibam padrões repetitivos, elas fazem isso numa escala atômica, não em intervalos mais largos que um campo de futebol. Quando você encontra precisão geométrica numa escala arquitetônica, você deixou o domínio da geologia e entrou no reino da engenharia. Mas que tipo de engenharia? Um intervalo de 127 metros é desconcertante. É grande demais para quartos típicos, mas pequeno demais para algo como o anel de habitat de uma nave geracional.
sugere uma vasta estrutura interna repetitiva, talvez uma rede elétrica, uma matriz de armazenamento de dados, ou o esqueleto para uma baía de manufatura. Mas os mistérios não param por aí. A precisão em si implica origem baseada em máquina, uma que não tolera erros. Mas é aqui que a narrativa toma um rumo genuinamente perturbador. Essas estruturas perfeitamente espaçadas não são estáticas. Elas estão ativas. Na janela de 12 horas entre 21 de outubro e 22 de outubro, a assinatura infravermelha começou a modular. Algumas bandas de absorção intensificaram enquanto outras esmaeceram, indicando uma reconfiguração interna massiva. Esta modulação é a arma fumegante de sua natureza artificial. Um objeto natural morto não muda sua estrutura interna. Isso não é fraturamento pelo calor, é um processo deliberado controlado. As bandas que esmaecem e intensificam sugerem energia sendo redirecionada, sistemas sendo trazidos online de um sono frio, ou talvez até materiais sendo movidos de uma parte da estrutura para outra. Aqui é onde fica estranho. Algo profundo dentro do 3i Atlas está mudando, reorganizando-se, preparando-se para algo. E esta atividade está se acelerando conforme o objeto se aproxima de seu periélio em 29 de outubro. Considere as implicações de um ponto de vista físico. Estamos observando uma entidade que sobreviveu a uma jornada através do espaço interestelar por milênios, talvez mais tempo. Foi bombardeada com níveis de radiação cósmica que obliterariam qualquer eletrônica que pudéssemos construir. Resistiu a mudanças de temperatura do frio do espaço profundo ao calor de uma estrela. Esta resiliência sozinha é um mistério profundo. Nossa própria eletrônica seria frita por tanta radiação. Isso implica uma tecnologia que ainda não podemos conceber. Talvez sistemas redundantes, protegidos por matéria exótica, ou até uma forma de tecnologia híbrida, biomecânica autorreparadora. E então algo impossível aconteceu. E ainda assim, contra todas as probabilidades, seus sistemas internos permanecem operacionais. Eles estão respondendo ao seu ambiente. Eles estão acordando. Como físico, sempre fui fascinado pelo conceito de sondas de von Neumann, primeiro propostas pelo matemático John von Neumann, nos anos 40. Estas são máquinas teóricas autorreplicantes projetadas para a exploração galáctica autônoma. A ideia é brilhante em sua simplicidade. Lance uma única sonda para uma estrela distante, onde ela usa materiais brutos de asteroides e luas para construir cópias de si mesma. Essas cópias então viajam para novas estrelas, repetindo o processo. Desta forma, uma única sonda poderia exponencialmente popular toda a galáxia com suas descendentes ao longo de milhões de anos. Os dados mostraram algo que ninguém esperava. Sempre tratei essas como exercícios intelectuais, experimentos mentais sobre os limites da tecnologia. Mas agora estou encarando dados que sugerem que sondas de von Neumann não são apenas uma possibilidade. Elas podem ser uma realidade. E 3i Atlas poderia ser a primeira que já identificamos. Deixe-me apresentar as evidências metodicamente, porque quando você vê as peças juntas, a conclusão se torna quase inescapável. Primeiro, a discrepância de massa que notamos há semanas. Baseado em seu tamanho e luminosidade, 3i Atlas deveria ter uma massa de aproximadamente 33 bilhões de toneladas. Contudo, seu efeito gravitacional durante sua passagem por Marte em 3 de outubro foi um sussurro gravitacional quando deveria ter sido um grito. Todo o modelo falhou. Cálculos por observadores como Avi Loeb sugerem que sua massa verdadeira é menos de 1% do que um corpo sólido daquele tamanho deveria possuir. Este não é apenas um objeto oco, é um objeto projetado para volume interno máximo e massa mínima. O design perfeito para viagem interestelar eficiente. Esta estrutura é mais como um vasto andaime vazio do que uma rocha sólida. Uma nave interestelar construída para um propósito, não um visitante aleatório. Segundo, considere sua rotação. 3i Atlas gira em seu eixo uma vez a cada 8,7 horas com a estabilidade de um giroscópio. Um objeto natural, um asteroide ou cometa, tombaria caoticamente. Sua oscilação ditada por uma distribuição irregular de massa.
Cientistas não conseguem explicar esta estabilidade. A estabilidade que observamos requer uma de duas coisas: simetria de massa perfeita, que a natureza nunca fornece nesta escala, ou um sistema interno ativo constantemente trabalhando para manter uma orientação precisa. Está usando giroscópios internos ou micropropulsores para manter-se estável, talvez para manter um conjunto de sensores apontado numa direção específica. Terceiro, as anomalias de desaceleração registradas entre 20 e 3 de setembro e 26. Durante aquele período, 3I Atlas desacelerou sua velocidade em 0,3 km por segundo. Cometas não aplicam os freios. Eles são acelerados pela gravidade de uma estrela e empurrados por ventos solares. Nenhuma força natural conhecida pode explicar uma desaceleração controlada sustentada. A única explicação lógica é o disparo de propulsores. Este é o sinal mais evidente de inteligência. Ele ativamente alterou seu próprio caminho. Isso não deveria ser possível, mas é a quarta peça de evidência que verdadeiramente me assombra. O timing de tudo isso. O objeto chegou em nosso sistema solar numa trajetória quase perfeitamente alinhada com nosso plano eclíptico. Estatisticamente improvável, mas não impossível. Está realizando micromanobras que desafiam física convencional. Profundamente estranho, mas talvez explicável por algum fenômeno exótico desconhecido. Mas agora, justo quando se aproxima do Sol, seu maquinário interno está ligando em preparação para um evento. Isso não é coincidência. Isso é um programa sendo executado. Imagine que você está projetando uma sonda autônoma. Você a projetaria para conservação de energia extrema durante sua longa jornada escura, mantendo todos os sistemas não essenciais num sono profundo para prevenir degradação. Mas há outro problema. Mas você também programaria gatilhos de ativação, condições específicas que acordariam a sonda quando ela chegasse a um destino de interesse. Quais seriam esses gatilhos? Proximidade a uma estrela que fornece uma fonte de energia. Isso é precisamente o que estamos testemunhando conforme 3I Atlas se aproxima do periélio. A detecção de um sistema planetário. Já passou por Vênus e Marte, e agora está se aproximando da órbita da Terra. E mais importante, a detecção de sinais eletromagnéticos. O sinal revelador de uma civilização tecnológica. Nós humanos temos vazado ondas de rádio, transmissões de televisão e sinais de radar para o espaço por mais de um século. Esta esfera de radiação, AM, é um anúncio não intencional de nossa existência. Os números não fazem sentido. Aquela esfera de ruído viajando à velocidade da luz teria alcançado uma sonda a muitos anos-luz de distância. Ela pode ter ouvido nossas primeiras transmissões de rádio, os ecos de nossas guerras mundiais. O programa I Love Lucy, tudo embaralhado num farol de inteligência nascente. Se 3I Atlas está equipado com sensores para detectar tais assinaturas tecnológicas, ele sabia que estávamos aqui muito antes de jamais vê-lo chegando. A reestruturação interna que estamos observando agora pode ser seus sistemas entrando online, não para comunicar, mas para começar sua missão primária: observar, registrar e analisar nossa civilização. Esta análise poderia ser passiva, simplesmente absorvendo nossos dados, ou poderia ser ativa, uma varredura profunda de nossas redes, nossa infraestrutura e nossas capacidades. Aqui está o que deveria te perturbar, e isso leva à implicação mais arrepiante de todas. Se 3I Atlas é uma sonda de von Neumann, não é a única. Modelos estatísticos de pesquisadores no MIT prevêem que se tais sondas autorreplicantes existem em qualquer lugar, a galáxia deveria estar repleta delas. Uma única sonda poderia saturar a Via Láctea com suas cópias em apenas alguns milhões de anos. O físico Enrico Fermi famosamente propôs a questão: onde está todo mundo? Esta questão, agora conhecida como paradoxo de Fermi, destaca a contradição entre a alta probabilidade de vida extraterrestre e a completa falta de evidência para ela. Mas talvez tenhamos estado escutando pela coisa errada. Temos procurado por mensagens de civilizações vivas. Cientistas não conseguem explicar por que este padrão existe.
Nunca nos ocorreu que a galáxia pode não estar cheia de seres vivos, mas com seus legados automatizados. Máquinas lançadas a eras, ainda seguindo fielmente protocolos antigos, muito depois que seus criadores desapareceram. Este é o cenário do navio fantasma. É mais aterrorizante que uma invasão alienígena, porque sugere uma verdade sombria e universal sobre civilizações tecnológicas. Elas são efêmeras. Elas criam máquinas autônomas projetadas para sobrevivê-las. Mas elas mesmas inevitavelmente colapsam. Seja através de guerra, catástrofe ambiental ou obsolescência auto-infligida. As máquinas, suas servas leais, continuam sua jornada, enviando relatórios de volta para mundos natais que silenciaram milhões de anos atrás, servindo mestres que há muito se tornaram pó. Aqui está o problema que ninguém está discutindo. Que protocolo antigo inalterável 3i Atlas está seguindo agora? É um protocolo de pura exploração ou algo mais? A máquina em si pode não saber que seus criadores se foram. Ela está simplesmente executando um comando. Se isso soa como ficção, olhe o que já estamos fazendo. As sondas Voyager carregam discos dourados projetados para durar 1 bilhão de anos. Estamos desenvolvendo sistemas de IA que estão avançando numa taxa exponencial. Não é difícil imaginar que em alguns séculos possamos lançar nossas próprias sondas de von Neumann. Mas a questão que me mantém acordado é esta: a humanidade ainda estará aqui para receber suas descobertas? Ou teremos nos tornado outro mundo natal silencioso, deixando nossos próprios navios fantasmas vagarem pelo cosmos, chamando de volta para uma civilização que não está mais lá para responder? E então, algo impossível acontecerá. 3i Atlas pode estar nos mostrando um reflexo de nosso próprio futuro potencial. Ontem, a Agência Espacial Europeia emitiu uma declaração que achei profundamente reveladora em sua cuidadosa linguagem burocrática. Eles reconhecem anomalias estruturais, mas as descreveram como possivelmente consistentes com fraturamento natural. Aquela frase possivelmente consistente está fazendo muito trabalho. É a linguagem de instituições tentando suavizar uma realidade chocante demais para declarar claramente: após 40 anos neste campo, conheço o padrão. Primeiro, a negação. Então, há tentativas desesperadas de forçar os dados a caberem modelos antigos. Apenas depois que toda outra possibilidade é esgotada, aceitamos a verdade. Com 3i Atlas, estamos profundos no estágio 2. Isso levanta outra questão. Mas qual é o objetivo da sonda agora? A reconfiguração interna poderia ser preparação para a implantação. Não para contato, mas para observação. Poderíamos estar vendo conjuntos de sensores se desdobrando, antenas de comunicação se desenrolando, ou até a liberação de subsondas menores. A hipótese da semente de dente de leão, de Avi Loeb, começa a soar menos como uma metáfora e mais como um plano operacional. Esta é talvez a função mais lógica para uma sonda de von Neumann: autorreplicação. Ela pode não construir uma cópia em escala completa de si mesma aqui, mas poderia estar manufaturando e liberando dezenas, talvez centenas de sondas especializadas menores. Todo modelo falhou em prever isso. Se 3i Atlas liberar essas sementes enquanto escondido de nós, atrás do brilho do Sol, elas poderiam se dispersar por todo o nosso sistema solar sem serem detectadas. O timing é estrategicamente brilhante. Usando o Sol para energia e como uma cortina de fumaça cósmica, quando reemergir em dezembro, suas sementes já poderiam estar em órbitas estáveis ao redor da Terra, Marte e os planetas externos, escutando, observando e talvez até amostras de nosso ambiente. E isso me traz a possibilidade final mais aterrorizante. Quais eram suas instruções originais? Uma civilização esperançosa poderia construir sondas para contato? Uma cautelosa poderia construí-las para observação silenciosa, mas uma civilização temerosa, forjada em conflito, poderia construir sondas com um propósito muito mais sombrio. Mas há outro problema. A hipótese da floresta escura do autor de ficção científica Liu Cixin postula que o universo é como uma floresta escura, cheia de caçadores silenciosos. Revelar sua localização é convidar sua própria destruição.
Em tal universo, o único movimento vencedor é permanecer silencioso. E se você detectar outro caçador, eliminá-lo antes que ele possa eliminá-lo. Imagine uma sonda de von Neumann, construída com lógica de floresta escura. Ela não buscaria contato. Ela avaliaria nosso nível tecnológico. Se determinar que estamos num caminho para nos tornar uma espécie interestelar, uma potencial ameaça futura, sua programação poderia requerer ação preemptiva. Os números não batem. Não estou dizendo que 3I Atlas é uma arma, mas devemos considerar a possibilidade de que uma sonda projetada para replicar não toleraria competição pelos materiais brutos num sistema solar. O espaçamento geométrico em si pode ser uma mensagem. E se em dezembro novos objetos pequenos aparecerem em nosso sistema solar, enfrentaremos uma escolha civilizacional. Tentamos fazer contato? Permanecemos silenciosos? Ou nos preparamos para uma ameaça que não podemos possivelmente compreender? Estas não são mais questões apenas para cientistas. São questões para toda a humanidade. Vamos revisar o que sabemos. Um objeto com menos de 1% da massa esperada, viajando a velocidades interestelares. Estrutura interna, mostrando espaçamento geometricamente perfeito em intervalos de 127 metros. Modulação de assinatura infravermelha, indicando reconfiguração interna massiva entre 21 de outubro e 22. Estabilidade rotacional de 8,7 horas, requerendo sistemas de estabilização ativos. Desaceleração de 0,3 km por segundo, entre 23 de setembro e 26, inconsistente com forças naturais. Trajetória alinhada com plano eclíptico, chegando exatamente quando sistemas internos começam a ativar. Sistemas acordando conforme se aproxima do periélio, sugerindo gatilhos de ativação programados. Evidência consistente com design de sonda de von Neumann. Máquina de exploração autônoma, autorreplicante. A probabilidade de todas estas características ocorrerem num objeto natural, acredito que já está claro que é artificial. Não estamos dizendo que 3I Atlas é definitivamente uma arma ou ameaça. O consenso científico reconhece que estamos enfrentando o desconhecido, mas chegamos a um ponto onde a evidência esmagadora de que é artificial e ativo deveria nos preocupar profundamente a todos. Doutora Sarah Chen identificou o padrão impossível de espaçamento geométrico de 127 metros por todo o núcleo. Como declarei, a questão não é mais se este objeto é artificial. A questão é o que ocorre quando uma inteligência artificial está operacional numa escala de tempo que faz toda a história humana parecer um piscar de olhos. A Agência Espacial Europeia reconheceu anomalias estruturais possivelmente consistentes com fraturamento natural. Mas aquela frase está fazendo muito trabalho suavizando uma realidade chocante demais para declarar claramente. 3I Atlas desafia tudo o que pensávamos saber sobre nossa solidão cósmica. Temos 6 dias até o periélio. 6 dias até ele desaparecer atrás do Sol. 6 dias para coletar cada fóton de dados que pudermos. Não para confirmar que é artificial. Acredito que já está claro, mas para entender sua intenção. Aqueles padrões de reconfiguração, as bandas infravermelhas piscando, podem ser uma forma de comunicação que não reconhecemos. Poderia ser um sinal binário, uma cartilha matemática ou um aviso. Poderia ser o equivalente da máquina a um aperto de mão, ou poderia ser o carregamento de uma arma. Simplesmente não temos o contexto para saber. As implicações são claras. Se a estrutura interna é artificial, estamos encontrando tecnologia que sobreviveu milhões de anos de viagem interestelar. Se a ativação é programada, detectou nossas assinaturas eletromagnéticas antes de a vermos. Se é uma sonda de von Neumann, a galáxia pode estar cheia de máquinas similares. Se criadores estão extintos, estamos conhecendo fantasmas de civilizações mortas. Se liberar subsondas em dezembro, nosso sistema solar será permanentemente monitorado. Se lógica de floresta escura se aplica, revelar-nos pode ter sido o maior erro da humanidade. A questão não é se 3I Atlas mostra características artificiais. A questão é, estamos testemunhando um navio fantasma de uma civilização que colapsou milhões de anos atrás? Está seguindo protocolos de exploração ou algo mais sombrio?
Liberará sementes por todo o nosso sistema solar? E mais aterrorizante, vê civilizações tecnológicas emergentes como competidoras a serem eliminadas? Se esta investigação sobre a primeira sonda potencial de von Neumann e o que sistemas autônomos operacionais por milhões de anos significam para a humanidade mudou como você vê nosso futuro cósmico, certifique-se de apertar o botão de curtir e se inscrever neste canal. Estamos rastreando o 3I Atlas através do periélio em 29 de outubro, e você não vai querer perder o que acontece quando ele desaparecer atrás do Sol e o que emerge em dezembro. Deixe um comentário com sua teoria. Navio fantasma seguindo protocolos antigos ou ameaça ativa avaliando nossa civilização. E compartilhe este vídeo com qualquer um que pensa que estamos sozinhos no universo. Depois de ver espaçamento geométrico de 127 metros, reconfiguração interna ativa, desaceleração controlada e sequências de ativação programadas, eles nunca descartarão a possibilidade de que a galáxia está assombrada por máquinas sobrevivendo seus criadores.